Fala pessoal do canal Mais Direito, tudo bem com vocês? A gente vai falar um pouquinho sobre protesto. Você certamente já ouviu falar sobre protesto, mas você sabe o que é? Para que serve? Como aquele programa de sexta-feira à noite, de onde vem? Para onde vão? Como vivem os protestos? Então, para poder falar um pouquinho sobre isso, convidei um grande amigo, um parceiro, André Martins, que é titular de cartório de protestos, um cara fantástico com um amplo conhecimento do que é protesto, para poder falar um pouco com vocês, inclusive dando a visão prática. Então, vamos ouvir André Martins? Vamos lá? André, muito obrigado por ter aceito meu convite para poder participar aqui do canal Mais Direito. É uma honra tê-lo conosco, é uma honra sua participação aqui com a gente. E eu queria que você tentasse explicar aí de maneira bem simples, como é do seu feitio, essa capacidade de explicação, o que é protesto, meu amigo. Fala, Franco. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por poder participar e levar um pouco de conhecimento para o pessoal do canal Mais Direito, tratar sobre o tema de forma bem simples, bem direta, do que é o protesto. Bom, o protesto, só para trazer a lei base, a lei que trata dele, é uma lei específica, é tratada como lei de protesto. Ela define a competência, trata do tema de uma forma até bem profunda. E já no artigo 1º ela traz o que é o protesto. O protesto ele é confundido muitas vezes como uma cobrança, algo que é feito para coagir o devedor ao pagamento, mas ele é basicamente um ato, ele é formal, ele tem formalidades a serem seguidas, ele tem procedimentos que essa lei trata, disposições normativas trazem, e o fim básico do protesto, eu costumo dizer que ele é trazer ao credor ou reverter ao credor um direito dele de receber o crédito que o devedor, no momento que ele deveria cumprir, não cumpriu. Seria dizer, o devedor deveria cumprir com o pagamento, o fim principal do protesto, além de ter outros, receber o crédito. O devedor não cumpriu com esse direito, com essa obrigação dele, aí o credor se usa do cartório de protestos para tentar receber. E o protesto, dentro do cartório, ele se divide em algumas fases, e essas fases também são confundidas com o próprio ato de protesto. Dentro do cartório, a gente recebe o título apresentado, ou ele pode vir por via eletrônica, ou ele pode vir apresentado pessoalmente em balcão, e ele tem um protocolo, um trâmite interno, que é o protocolo, tem a apresentação, o protocolo, aí é intimado o devedor para que se pague, o prazo dele é de 3 dias úteis para pagamento no cartório, a contar do recebimento da intimação. Dentro desses 3 dias é que se transcorre o maior processo para o cartório, que dentro desses 3 dias ele tem a opção ou de pagar, que é chamado liquidação, ou o próprio credor comparecer ou mandar a informação eletrônica novamente, dizendo, olha, eu não quero mais que o procedimento do cartório ocorra. Então, a gente retira esse pedido dele de cobrança, entre aspas, e é chamado de retirada do protesto. E somente após o 3º dia, no 4º dia útil, em caso de não haver a liquidação ou não haver o pedido de retirada pelo credor ou o apresentante do título no cartório, é que aí sim é lavrado o protesto, é feito o registro do protesto. E comumente todo mundo acha que o processo como um todo é o protesto. Não, o protesto é um ato que é feito após o transcurso de prazo para pagamento. Aí sim, ele é feito um registro, tem numeração própria, tem um controle próprio que todo cartório, toda a lei determina, essa lei principalmente a lei de protesto. Aí sim que ele é tido como o devedor, como protestado. Aí vai passar a constar uma certidão positiva, é feita uma divulgação para os órgãos de proteção ao crédito, que são instituições privadas, os mais comuns é o SPC, Serasa e Boa Vista, que é o SCPC.
E após o protesto, também teria uma quarta figura, uma quarta fase, que quando o devedor entra em um comum acordo ou por via de decisão judicial, ele consegue acordar, pagar com o credor, aí após o protesto, ele consegue retirar o título do cartório com o instituto que chama cancelamento. Ele tem uma carta de anuência do credor em mãos, seja física ou seja via eletrônica, aí ele vai também de forma eletrônica ou forma pessoal, comparece ao cartório, quita as custas de emolumentos, são os emolumentos cartorários, e consegue cancelar o protesto, que já havia sido lavrado lá atrás, após o não pagamento. Assim, a grosso modo, de uma forma bem rápida, bem simplória, o trâmite dentro de um cartório de protesto seria isso. André, obrigado. O protesto ele é diferente de serviço de proteção ao crédito, né? Eles têm funções distintas, não tem? Sim, sim. O tabelião de protesto, ele presta um serviço público de forma delegada. Eu não sou servidor público, eu atuo não de forma privada, eu sou responsável pelo meu cartório prestando um serviço público. Então, eu tenho todas as qualidades de uma atividade pública. Eu tenho fé pública, eu tenho que seguir as determinações da lei, eu não posso praticar um ato que a lei não me permita. Os órgãos de proteção ao crédito são instituições privadas, que são chamados birôs de crédito. Ele tem algumas normativas que são emitidas, que eles têm que seguir, mas eles são instituições privadas. Então, a atividade do cartório, do tabelião de protesto, ela traz uma segurança jurídica maior. Ela traz, inclusive, as instituições financeiras, como as instituições bancárias, por exemplo, levam em consideração a certidão positiva, por exemplo. Uma vez que você tem uma certidão positiva, do cartório de protestos, as instituições bancárias, instituições financeiras costumam não aceitar você como um bom pagador, por ser uma instituição com uma segurança jurídica maior. Enquanto os órgãos de proteção ao crédito, que são chamados órgãos, mas não são órgãos, são instituições privadas, muitas vezes você consegue um crédito sem ou que seu nome esteja negativado, ou que você consegue pegar algum crédito com o nome negativado. E quando você tem uma certidão ou tem um protesto lavrado, é muito difícil que você consiga isso, pela segurança jurídica que traz o protesto feito em cartório. Legal. Uma outra pergunta que costumeiramente eu vejo se refere àquele período de 5 anos que a pessoa não pode ter mais registro, principalmente no serviço de proteção ao crédito. É a mesma coisa? Serve isso também para o cartório? Quer dizer, alguém que ficou inadimplente, o nome constou em um serviço de proteção ao crédito, depois de 5 anos tem que ser excluído. Isso também acontece com o cartório, ou o cartório pode permanecer com o protesto do devedor, independentemente do prazo? O cadastro, o banco de dados nosso, ele é perene. Eu não tenho uma prescrição do lançamento dos dados no meu banco de dados. Mas existem tempos para a certidão. Eu posso chegar lá e olha, eu preciso de uma certidão do meu CPF para os últimos 5 anos ou para os últimos 10 anos. Vai depender do prazo, do tempo, do lapso temporal que foi exigida aquela certidão. Existem certas transações que eles necessitam de uma certidão com prazo maior. Eu sei que tem transações que se referem a atividades rurais que são necessárias certidões de 10 a 20 anos. Então, eles podem constar a depender do prazo. Mas se eu tenho um protesto que foi lavrado há 6 anos atrás e eu peço uma certidão dos últimos 5 anos, não vai constar esse protesto pelo lapso temporal, mas o protesto ainda está lá, ele não prescreve. É diferente dessas instituições de proteção ao crédito que os últimos 5 anos, após os últimos 5 anos, esse cadastro, não sei de forma prática se ele é simplesmente excluído, mas ele não pode constar em nada. Eu não posso vincular um débito escrito nesses órgãos de proteção ao crédito posterior a 5 anos. Existe até decisão judicial do STF nesse sentido. Legal. Para a gente finalizar esse vídeo, a pessoa que depois que já tiver o protesto sido registrado,
essa pessoa, ela não adianta ela procurar o cartório, ela tem que procurar o credor para negociar o pagamento daquele valor com o credor e depois apresentar o documento, que seria a carta de anuência para os cartórios respectivos. É isso mesmo? Isso, Franco, perfeito. O máximo que ela pode conseguir no cartório são informações, porque muitas vezes a pessoa não se recorda qual crédito, qual credor. Aí ela pode comparecer ao cartório só para se pontuar qual seria essa dívida que está protestada. Mas uma vez feito o registro, ela não consegue mais cancelar o protesto dela sem que ela tenha essa carta de anuência em mãos. Como eu disse, ela pode ser enviada de forma online ou uma carta com firma reconhecida, ou o próprio instrumento de protesto, que é o documento emitido na hora do protesto. Ele é emitido um documento que chama instrumento de protesto, como o próprio nome diz, ali está instrumentalizado todo o protesto com o número do protesto, a data de lavratura, os dados do título em geral. Ou o próprio título em si, se ele foi protestado em razão de um não pagamento de uma nota promissória, ele comparece ao cartório com essa própria nota promissória, é entendido que ele pagou aquela promissória junto ao credor e o credor deu essa promissória para ele de volta. Aí ele pode comparecer ao cartório, pagar as custas cartorárias, os emolumentos, conforme legislação que cada estado estipula. E aqui em Minas tem a legislação, São Paulo tem, Rio tem a de cada estado. É feito esse pagamento na hora, é feito o cancelamento, é emitido o comprovante e ele já não tem mais aquele protesto lavado no nome dele. Passa a ser uma certidão negativa. Ótimo, excelente. André, muito obrigado por sua colaboração aqui nesse vídeo. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que esclareceu aí grande parte das dúvidas das pessoas que estão nos assistindo. Você aí de casa que está nos vendo, se você gostou, dá o seu joinha. E se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui, que aí é uma desculpa para eu poder trazer o André aqui de novo para ele me ajudar a responder as perguntas de vocês, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um abraço forte.